Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil. Está começando a nossa edição especial do Pix Notícias. Nesse domingo, o Brasil vai às urnas novamente e nossas equipes trazem as principais informações para orientar você, eleitor. Estaremos desde cedo nas ruas acompanhando a movimentação nos locais de votação. Os votos dos candidatos, a segurança e a apuração dos votos, você vai acompanhar aqui na nossa programação. E nessa edição especial nós vamos te mostrar a opinião do eleitor na véspera do dia de votação. O que será que eles esperam dos futuros governantes? A preparação da Polícia Militar para garantir a segurança do pleito. Na região, o policiamento será reforçado em todos os locais de votação. Em coletiva, a Prefeitura de Garopaba detalha novas datas do plano diretor. Entrega final do novo plano deve ocorrer somente em março do ano que vem. Semana do Jovem Empreendedor é sucesso e Garopaba cedia o maior evento de empreendedorismo da história do município. Vamos te mostrar como se comportará o tempo neste final de semana de eleição e parece que o frio deve voltar aos estados do sul. E ainda, neste sábado comemoramos o Dia do Livro e reportagem especial mostra a importância dessa data, comemorada no Brasil há mais de 200 anos. A gente adquiriu várias fotos, fez uma festa para mostrar essas fotos para o pessoal aqui da comunidade, né, do Centro Histórico, mas a gente viu que ainda assim era pouco, só mostrar aquelas fotos, né? Então a gente pensou, quem sabe vamos fazer um livrinho, né? Um livretinho, uma coisinha assim. E a gente foi construindo com os arquivos que a gente tinha de foto, com o conhecimento e as falas, né? E as entrevistas, claro, com as pessoas. E a gente deixou registrado aqui. Fique com a gente, o Pix Notícias está começando. Olá! Olá! A abertura da Semana do Jovem Empreendedor de Garopaba ocorreu na segunda-feira e contou com a palestra de Luciano Moura. Além do lançamento do projeto Nexon Lab, o evento marcou o início da Semanage, que contou com palestras ao longo de toda a semana. Incentivar os jovens a empreender é o objetivo da Semanage. São 5 dias no calendário de Garopaba dedicados exclusivamente ao incentivo ao empreendedorismo. Ao longo da semana, palestras foram realizadas em diversas escolas do município. Empreendedores falaram sobre as possibilidades de mercado e, principalmente, motivaram os jovens de que sim, é possível alcançar o sucesso nos negócios. O evento de abertura contou com a presença do palestrante Luciano Moura. Vou tentar dar um cenário, né, mostrando um pouquinho das ondas, o que está acontecendo na tendência do comportamento do consumidor, na sociedade, o que acontece com as empresas dentro desse cenário e algumas dicas e alguns toques daquilo que eu acho que funciona, né, para quem quiser empreender, para quem quiser mais resultados frente a tudo isso. Semanage é um evento que ele muda jogo, ele faz com que a cidade se conecte com outras formas de pensar e que também quem vem aqui aprenda muito com Garopaba, né? Essa troca que é o mais importante. Então vai ter uma troca real, vai ter um feedback instantâneo, né, de conteúdos. Eu já aprendi demais desde que eu cheguei aqui hoje, então isso é super importante para abrir a cabeça, fazer com que a gente expanda a mente e faça coisas diferentes. Na abertura também foi feito o lançamento do projeto de inovação Nexon Lab. A iniciativa, que é resultado da união de entidades públicas e privadas, pretende conectar pessoas e ideias a oportunidades de crescimento. O Nexon, ele é o ecossistema de inovação do município de Garopaba. Então ele não é vinculado a nenhuma entidade especificamente, mas ele é um projeto colaborativo entre governo e sociedade civil organizada, empresários, instituições de ensino. Então ele é uma colaboração de todos esses pilares para fazer crescer o ecossistema de inovação de Garopaba. Em relação à Semanage, a minha expectativa é de que a gente realmente consiga inspirar não só os jovens de idade, mas os jovens também de espírito, né,
a empreender aqui em Garopaba, trazer negócios novos, não necessariamente somente no campo da inovação, mas negócios que vão fazer a nossa economia girar. A gente sabe da importância, né, das empresas dentro do governo, a gente sabe que precisa de arrecadação, de impostos para conseguir fazer tantas obras maravilhosas que a gente tem executado. Então isso é fundamental para o crescimento e para o bom desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa comunidade. E é justamente isso que o evento busca. Todos os anos, muitos jovens deixam o município ao concluir os estudos. O Semanage quer mostrar a esse público que é possível construir uma carreira em Garopaba, por meio do empreendedorismo. É muito importante, a gente entende que é muito importante aproximar o universo empreendedor dos jovens, mostrar para eles as possibilidades, né? Muitos, a gente sabe que o jovem de Garopaba muitas vezes almeja estudar fora daqui, né? Começar a sua vida profissional fora daqui. E independente disso, a gente gostaria que ele tivesse um contato com o mundo, com o universo do empreendedorismo, né? E que ele pudesse entender jornadas de empreendedores, né, que já trilharam um caminho e que podem inspirá-los, motivá-los, né, ou quem sabe até influenciar alguma mudança e nessas escolhas tão importantes que a gente tem a fazer enquanto jovens, né. A Semanage foi instituída por lei em junho do ano passado. Essa é a segunda edição do evento, realizado por um conjunto de associações. A semana encerrou na sexta-feira com uma rodada de negócios conduzida pelo Sebrae. É um grande incentivo, né, aos nossos jovens, seja empreendedor, seja não empreendedor. Então é um momento muito importante, é um momento ímpar que Garopaba está tendo, com todo o apoio da Prefeitura, a Associação Comercial, as escolas, né, as empresas apoiadas, abraçadas a causa, porque os nossos jovens são o nosso futuro, né? Eu já fui, graças a Deus, jovem também, e a gente sabe a dificuldade que tem em empreender. Então um evento como esse estimula muito a nossa juventude. A SIG, ela deu o start inicial lá quando foi criado a semana, com apoio da Câmara de Vereadores, com apoio da Prefeitura, logicamente, foi criada a Semana do Jovem Empreendedor de Garopaba. Então, com a criação através de lei municipal, foi possível o poder público abraçar a SIG e a SIG abraçar o poder público para que tudo isso se tornasse realidade, né? Então foi uma junção de forças, né, para que desse certo. Áreas rurais enfrentam dificuldades no acesso à internet. Produtores catarinenses precisarão se adequar para emitir a nota fiscal eletrônica e outras tecnologias. Com o orçamento previsto pelo governo estadual para cobrir as propriedades, falta projetos por parte das prefeituras. A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia da sociedade. Não é diferente no campo, onde a mecanização permitiu um aumento cada vez maior na produção. Seja com as colheitadeiras na lavoura de milho e soja ou as máquinas elétricas para ordenhar o leite da vaca. No entanto, o sinal de internet nas áreas rurais de Santa Catarina ainda está longe do ideal. Em Santa Catarina, moradores cobertos no interior, nos municípios rurais, é 42,27%. E a cobertura de área é 38,87%. Você veja que é bastante reduzido. Em julho de 2023, os produtores rurais catarinenses vão precisar atender a uma demanda da Secretaria da Fazenda do Estado, emitir a nota fiscal eletrônica. E é aí que surge o desafio de infraestrutura. Nós estamos até buscando uma alternativa, porque não vai mudar o prazo, o nosso produtor vai ter que cumprir, é uma determinação do CONFAS, que é a nível de Brasil, para que o Estado ao menos disponha para o produtor rural um aplicativo que ele possa usar no próprio telefone celular. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa sancionada pelo governo do Estado criou o programa Conecta Agro SC. Foram reservados 100 milhões de reais para garantir a cobertura de internet nas áreas rurais do Estado. Um dos entraves para implantar a tecnologia, segundo o deputado Altair Silva, que ocupou a Secretaria de Estado da Agricultura até março deste ano, é a dificuldade das prefeituras em terem os projetos necessários. Mas acredito que todas as prefeituras e todas as regiões do Estado vão trabalhar fortemente a partir do fim do período eleitoral para que esses processos, esses projetos cheguem até a Secretaria da Agricultura para ter a sua tramitação, a liberação dos recursos
em conjunto com as prefeituras municipais, executarem essas obras, levando a fibra ótica ao interior dos municípios catarinenses. O parlamentar acrescenta que a chegada da internet de alta velocidade é fundamental para o produtor rural. E também instalar sistemas da internet das coisas, exemplo dos robôs que ordenham as vacas leiteiras e que precisam de internet de alta velocidade, os robôs que operam na suinicultura, na avicultura, a agricultura de automação precisa de internet, por isso ela é fundamental. Esse trabalho é muito grande, vai continuar, eu tenho certeza que Santa Catarina já é o pioneiro nesse desafio da internet de alta velocidade para o interior. A Zona 73 compreende os municípios de Garopaba e Imbituba. Juntos, os dois municípios têm mais de 60 mil eleitores. No primeiro turno, pouco mais de 13 mil não compareceram nas urnas. E muitas pessoas tiveram dificuldade para votar aqui na região. Como nós registramos, teve eleitor que levou mais de 3 horas para votar. Segundo o cartório eleitoral, essa situação não deve se repetir neste domingo. Garopaba faz parte da Zona 73 junto com o município de Imbituba. Somados, os dois municípios têm quase 61 mil eleitores aptos para votar. No primeiro turno, apenas pouco mais de 47 mil compareceram às urnas. Uma abstenção em torno de 13 mil eleitores nos dois municípios. São 24 colégios eleitorais nos dois municípios, com um total de 179 sessões de votação, que devem atender mais de 21 mil pessoas em Garopaba e mais de 39.400 em Imbituba, sendo que a maior parte desses eleitores são mulheres, representando 52% do eleitorado. Para atender a demanda, quase 800 pessoas devem estar trabalhando nesse domingo de eleição. O primeiro turno, felizmente, correu tudo conforme planejado, com alguns incidentes de fila que ocorreram no Brasil inteiro. Não foi um problema exclusivo daqui. Mas em relação a crimes, a situações que gerem a ocorrência policial, não tivemos registro. Estávamos esperando que houvesse maiores problemas, mas isso não se confirmou. Felizmente, tudo correu tranquilamente. A nossa expectativa para o segundo turno é que se mantenha nesse clima pacífico. O pessoal daqui da região é muito politizado, mas são ordeiros, eles não causam tumultos. Eles se envolvem muito com a política, mas isso não desanda para ocorrências policiais. Nossa expectativa é que se mantenha esse clima pacífico para o segundo turno. O maior colégio eleitoral da Zona 73 é na Escola de Educação Básica José Rodrigues Lopes, no centro de Garopaba, com mais de 6.500 eleitores. Seguido pela Escola de Educação Básica Maria Correia Saad, localizada no Campo Duna, com quase 5.800 pessoas cadastradas. O terceiro maior colégio fica em Imbituba, na Escola de Educação Básica Henrique Lage, com aproximadamente 5.200 eleitores. Nesse colégio eleitoral, nossa equipe esteve no primeiro turno e registramos um grande volume de filas. E, inclusive, algumas pessoas esperaram no local por mais de 3 horas. Como eram 5 candidatos no primeiro turno, isso leva um tempo a mais para votar. Às vezes o eleitor esquece o número, tem que suspender a votação. E outra questão que gerou filas também é que muitos eleitores fizeram a regularização do título, alguma operação no título, e mudaram de seção, porque o sistema ele distribui os requerimentos de títulos para que cada seção fique com um número equivalente. Então, às vezes o eleitor solicita essa revisão do título e não se atenta de que a seção dele mudou. Então ele vai para a seção onde ele estava acostumado, enfrenta a fila, chega na hora e não é mais ali. Então ele tem que ligar para o cartório, tem que enfrentar outra fila. No segundo turno isso tende a não acontecer, porque eles já estão orientados que houve a mudança de seção. A gente espera que as filas sejam menores no segundo turno. 179 urnas serão utilizadas. Todas elas já passaram por testes para certificar que estão aptas para o uso. Problemas como os que ocorreram na escola Gracinda, no bairro Nova Brasília, em que alguns eleitores ficaram até às 6 horas da noite na fila, devem ser solucionados.
Houve filas também porque os mesários não se atentaram que a urna não estava conectada na bateria, na energia elétrica, ela estava conectada só com a bateria. Então, em determinado momento, a urna parou de funcionar porque a bateria se esgotou. A isso, até chamar o cartório eleitoral para enviar um técnico e substituir a bateria, isso leva uns 20 a 30 minutos, mais ou menos. Então, boa parte da fila ali na Nova Brasília foi em razão disso. 2 sessões tiveram esse mesmo problema. No segundo turno, nós vamos enviar mais extensões para que, verificada essa ocorrência, já puxa de outra sala para que não se repita no segundo turno. As faixas etárias de 25 a 29 anos de idade foram as que mais se abstiveram no primeiro turno em Garopaba. Somados homens e mulheres, são 343 pessoas. Logo em seguida, são as pessoas de 40 a 44 anos. 337 não compareceram no dia de votação. Caso estas pessoas ainda não tenham justificado o voto no primeiro turno e queiram votar no segundo, elas estarão aptas, desde que o título esteja regular. Se o título está regular para o primeiro turno, ele estará para o segundo turno, mesmo sem justificar. Quem não votou e nem justificou ainda pode fazer isso no prazo de 60 dias a partir da eleição. Então ele pode esperar o segundo turno e fazer os 2 requerimentos de uma vez, justificar para os 2 turnos. Essa justificativa pode ser feita pela internet, no site Justifica, que é do TSE. Ali ele menciona o motivo e anexa algum documento. Se não tiver nenhum documento, você pode fazer uma declaração a punho para que o sistema aceite a justificativa e é direcionada para a zona eleitoral de origem. A gente também recebe aqui no cartório a justificativa e encaminha para o cartório de onde a pessoa onde ela tem o título. Ou se for nosso, já damos baixa e fica tudo regular com o título. E para o segundo turno, a mesma situação. Quem não puder votar nem justificar, tem 60 dias para justificar pela internet ou no dia pelo aplicativo e-título, também é possível justificar. Assim como no primeiro turno, o comando da Polícia Militar de Garopaba está se preparando para as eleições. A previsão é que policiais estejam presentes em todos os colégios eleitorais. As eleições são um dos momentos mais importantes para a democracia de um país. Para que tudo ocorra dentro do esperado, a ordem deve estar estabelecida. Para isso, o comando da Polícia Militar de Garopaba deve estar com todo o efetivo disponível nas ruas e colégios eleitorais do município. A previsão é que todos os locais de votação tenham pelo menos um PM no local. As eleições elas são um momento muito importante, né, na história do nosso país, né? E essa talvez tenha uma simbologia especial também, né, para ambos os lados, né? Parece que está bastante acirrado, né? E nós como garantidores, né, acima de tudo, né, de um Estado democrático de direito, nós estaremos presentes, efetivo total, né? Todos que nós tivermos disponíveis, exceto aqueles que, por conta de questões de legislação, não pudermos escalar, folga, ou aqueles que estiverem, por algum motivo, afastados por procedimentos médicos, exceto estes, todos estarão trabalhando para garantir, né, o sufrágio, garantir, né, que o pleito seja o mais democrático possível e que seja, né, também o mais tranquilo, pacífico possível, né? De acordo com o comando da Polícia Militar, não foi registrada nenhuma ocorrência no primeiro turno. E a expectativa é que esse resultado permaneça para esse segundo momento. Uma eleição tranquila, né? Sempre temos aqueles persistentes, né, que querem quebrar algumas regras, vamos dizer assim, mas no geral a gente conseguiu atender toda essa demanda, né? Na orientação mesmo, não tivemos ocorrências de fato que foram registradas e se tornaram procedimentos criminais, né, eleitorais. Basicamente, na orientação a gente conseguiu resolver essas ocorrências, né? E o pessoal entendeu, né? Apesar de alguns serem mais persistentes, né, e mais incisivos nos seus comportamentos ali, mas todos eles entenderam de uma maneira pacífica, nós resolvemos todas as ocorrências, basicamente evitando-as, né, na conversa e na orientação. Em eleições passadas, houve termos circunstanciados com audiências feitas no próprio dia da eleição, por propaganda, boca de urna, mas nesse ano não tivemos nenhuma ocorrência nesse sentido. O que houve na véspera foi o derrame de santinhos em alguns colégios de Garopaba. Esse derrame foi noticiado pela própria polícia e por eleitores, também pelo sistema Pardal.
O juiz eleitoral, Dr. Velton, determinou a realização de um procedimento que está em trâmite. Nós estamos diligenciando com a polícia, com os diretores de escola, para verificar se existe câmera ou algum elemento que possa elucidar quem foram os responsáveis. Embora algumas pessoas desconheçam dessa regra, grupo de pessoas que fiquem com camisas ou bandeiras que podem se caracterizar como apoio a algum candidato é irregular, podendo ser considerado um crime eleitoral. Permanecer próximo ao local da votação, né? A gente diz um espaço, um perímetro adequado, 100 metros, né? Então, não pode estacionar carros também, né, com identificação de candidatos a menos de 100 metros do colégio eleitoral. Então, tudo isso aí vai trazer o quê? Vai trazer um crime e uma infração administrativa. Então, assim, a gente, né, tanto pode ser feito a questão do termo substanciado pelo crime ali, né, que está sendo cometido, e a questão do veículo, por exemplo, é uma infração, existe resolução hoje, né, da Justiça Eleitoral, aonde nós podemos, inclusive, efetuar o guinchamento do veículo, né, por conta da questão da boca de urna que está sendo realizada ali. Não permaneça também nos locais de votação, ainda que individual, se você tiver com a camisa identificando o seu candidato, você não pode entrar e permanecer dentro da sessão ali, né? Não pode, sob hipótese nenhuma, você tem que sair, entrou ao colégio, entrou num local de votação, vote e saia. Não pode permanecer ali com a identificação do candidato. É proibido, é uma infração administrativa também. E sobre todas as coisas também pode caracterizar um crime. Então, tenha esse cuidado. Não aglomere próximo aos locais de votação, não permaneça dentro do local de votação com a camisa do candidato. Tudo isso são recomendações que nós fazemos, são importantes. O comando da Polícia Militar de Garopaba destaca que nem todas as ocorrências precisam ser tratadas com a PM, por serem administrativas e não criminais. Situações eleitorais, como falhas nas urnas e problemas com cadastros de votação, devem ser tratados diretamente com os mesários ou fiscais do TRE. Mas as questões criminais, sim, elas devem ser, né, acionadas via 190, teremos, né, que é o caminho mais rápido e o adequado. Nós temos um sistema que faz esse filtro, faz o empenho da ocorrência para a viatura mais próxima, né, no tempo mais rápido e com as informações necessárias para que seja feito isso. Então, acione o 190, passe o máximo de dados possíveis, características, local, né? E lembrando que a Polícia Militar é um serviço público. Se você utilizar para fins, né, de sentimentos particulares, de política, você vai tirar uma viatura de onde ela poderia estar gerando segurança até para os seus familiares e amigos, né, para atender uma questão particular que não é criminal. Então, tudo isso, né, não deve ser feito, né? O Pardal, a gente vem recebendo denúncias em relação a propagandas e algumas que podem caracterizar crime. Essas que podem configurar crime, nós encaminhamos para o denunciante o link para que ele entre em contato diretamente com o Ministério Público. Ocorrências que demandam a participação do Ministério Público não podem ser solucionadas pelo cartório. Então, nesses casos, a gente encaminha a forma correta de denunciar para o Ministério Público. E a Prefeitura de Garopaba publicou nesta quinta-feira decreto que estabelece a isenção da tarifa no transporte público para este domingo de eleições. O horário será o mesmo que ocorre durante a semana. Você consegue ver as linhas no site da Prefeitura na aba Cidadão. A medida ganhou legalidade após o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizar que prefeituras e empresas concessionárias possam oferecer o passe livre para este segundo turno. Santa Catarina ampliará a extensão da rede de gás natural, passando a atender um maior número de municípios, beneficiando indústrias, comércios e postos de abastecimento de veículos. Santa Catarina deverá ganhar até 2026 mais de 660 quilômetros de rede de distribuição de gás natural. Atualmente, essa fonte de energia é considerada essencial para a economia catarinense, abastecendo indústrias, comércios, residências e postos de abastecimento de veículos. São mais de 21 mil consumidores diretos, além de 123 mil veículos que utilizam GNV. Segundo informações da SC Gás, a Companhia de Gás de Santa Catarina, a ampliação vai fazer com que a rede passe a ter mais de 2 mil quilômetros de extensão e o número de municípios atendidos passará de 68 para 87. A SC Gás desenvolve o maior projeto de rede de distribuição do Brasil, que é o projeto Serra Catarinense. Ele nasce em Dayal, passa por 16 municípios do Vale do Itajaí
e conquista a Serra Catarinense a partir de Ponte Alta, Otacílio Costa e finalmente em Lages. O próximo grande desafio da SC Gás é o Planalto Norte, município de Três Barras, Canoinhas, sendo que a gente já atende no Planalto Norte São Bento do Sul, Campo Alegre e Rio Negrinho. E o olhar da SC Gás se volta ao oeste de Santa Catarina, pois a gente sabe que é uma região bastante rica, bastante pujante e que fará um bom uso do gás natural assim que disponibilizado. O diretor-presidente da SC Gás explica que atualmente 80% de todo o consumo de gás natural em Santa Catarina vai para o setor industrial. Os principais consumidores são as indústrias de cerâmica no sul do estado, os têxteis do Vale do Itajaí e as indústrias de metal mecânica no norte catarinense. A expectativa é que, com a expansão, um total de 147 novas fábricas sejam conectadas à rede natural, modernizando e otimizando os processos de produção. Além da sua versatilidade, tem a vantagem econômica quando comparado a outros combustíveis concorrentes e, principalmente, ele traz um ganho de produtividade para as empresas que utilizam. Muitos processos industriais só são possíveis a partir do uso do gás natural e, nos dias de hoje, como energético da transição, o gás natural ainda contribui com essa agenda menos poluente, menos impactante ao meio ambiente, de forma a elevar os padrões de sustentabilidade das empresas. O investimento previsto pela SC Gás na ampliação é de mais de 665 milhões de reais, em média 1 milhão para cada novo quilômetro de rede. O valor inclui mão de obra e todo o material utilizado na distribuição do gás natural, inclusive os milhares de tubos de aço e de polietileno de alta densidade. O gás, que inicialmente vinha apenas da Bolívia, agora chega a Santa Catarina de diferentes lugares do mundo. O gás natural que atende o sul do Brasil originalmente vinha da Bolívia. Hoje em dia a gente já tem um mix de suprimento com gás natural e gás importado através de terminais portuários ao longo da costa brasileira, de forma que hoje nós operamos com um mix de suprimento de várias origens. Temos gás importado, por exemplo, dos Estados Unidos, do norte da África, do Catar. São fontes de suprimento que são operados hoje pela Petrobras, mas vivemos atualmente uma abertura de mercado onde novos agentes começam a colocar produtos também no mercado. A própria SC Gás começou a operar nas últimas semanas com 2 novos supridores, além da própria Petrobras. E olha que notícia boa! A estabilidade dos preços e o aumento do consumo das famílias fez com que as vendas nos supermercados de Santa Catarina aumentassem. A expectativa é que esse cenário continue até o fim do ano. Os supermercados possuem um ditado comum. Entre os setores da economia, normalmente durante períodos de recessão, são os últimos a entrar e os primeiros a sair da crise. Essa máxima vem se comprovando verdadeira desde a pandemia do Covid-19. No acumulado entre os meses de janeiro e agosto deste ano, período que os supermercados catarinenses registraram um aumento de vendas em 2,23% em comparação com o mesmo período do ano passado. A própria estabilidade dos combustíveis, a queda dos preços, né, do próprio combustível, isso é muito relevante para nós, né? A própria deflação da nossa inflação, isso acaba refletindo nos produtos finais. Esse crescimento no consumo das famílias, registrado pela entidade que representa os supermercados de Santa Catarina, interrompe um quadro de aumento de preços nos primeiros meses de 2022. A linha de horta e frutigranjeiros, né? Como tivemos chuvas razoáveis, digamos assim, a partir de um certo período ali, a produção está normalizada e até com excesso, às vezes, eu diria assim, de produção. E quando tem excesso de produção, nós temos baixa nos preços também. Então, acaba isso equilibrando outros produtos também. O setor sentiu a mudança de tendência, com a estabilidade dos preços e o aumento do consumo das famílias, também reforçado pelo pagamento do auxílio financeiro do governo federal. A expectativa é que o cenário se mantenha nos últimos meses do ano. Tudo gira dependendo do produto nosso. Tu falar em carnes, depende como é que estaria a exportação. Tu vê, por exemplo, essa semana aqui já deu a queda no frango, porque parece que a exportação está meio truncada.
O peito do frango, que é um dos cortes mais caros que nós temos, já caiu R$ 2,00 em quilo agora essa semana. O arroz, ele estava em queda, tanto o arroz como o trigo estava em queda, e agora com essas chuvas aí que o pessoal não está conseguindo colher, está um pouco mais difícil, ele já dá sintomas para reagir de novo. Mas isso tudo vai depender do tempo agora, e se haverá estrago ou não, percas ou não nas lavouras. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Livro. E para celebrar a data, fizemos uma reportagem contando por que o livro é um objeto tão especial. O dia 29 de outubro é o Dia Nacional do Livro. A data foi criada em 1810 em comemoração à primeira biblioteca brasileira, a Real Biblioteca, no Rio de Janeiro. Conversamos com uma professora, uma escritora e um livreiro para entender por que o livro continua sendo um objeto tão valioso. E para entender a evolução do mercado do livro, nós viemos conversar com os proprietários dessa livraria, aberta há 22 anos. Localizada no centro de Garopaba, o espaço oferece mais de 15 mil títulos. Eles contam como que acompanharam diversas mudanças econômicas, sociais e tecnológicas nesses 22 anos. Estamos, eu e o Esther, estamos há 22 anos nessa, mas temos ainda uma história pregressa antes de vir para Garopaba. A gente já trabalhava com livro, tivemos uma livraria café em Porto Alegre que fez muito sucesso na época, porque foi uma coisa muito pioneira, Não existiam livrarias café. E isso foi um grande sucesso porque era total novidade em Porto Alegre. Então na época, isso foi em 1986, 87, plano cruzado ainda. E para minha surpresa o troço foi são certos momentos mágicos da vida da gente, E chamava-se Grafes Livraria Café. Tem muita gente que vem aqui ainda e conviveu com a Grafes lá em Porto Alegre. O sucesso foi tão grande que assim, a gente ganhou uma mídia gratuita absurda. Todos os jornais da época, canais de televisão, Globo, Bandeirantes, tinha alguns jornais que nem existem mais hoje, o Correio do Povo em formato grande, tinha o Diário do Sul, Foi um negócio assim, mas foi uma explosão e também de curta duração. Porque nós pegamos todas as instabilidades políticas do Brasil, De 1986 para cá. Então pegamos Plano Cruzado. E quando o Plano Cruzado funcionou, que foi o ano da nossa inauguração, a livraria bombou. Nós vimos também o movimento terminar da noite para o dia, Quando terminou o Cruzado. Depois disso, nós passamos por todos os planos e tivemos que fechar essa livraria, porque não deu mais para sustentar, o movimento sumiu. A gente viu muitas vezes, assim, ao longo da história de livreiros, o movimento de clientes terminou de repente, assim, do nada. Do nada não, Mas assim, como se fosse do nada. Chegou um momento, assim, que a gente estabeleceu uma rotina de fazer feiras, mas feiras, não feiras do livro, as conhecidas, assim, mas feiras em universidades. Eventos universitários, venda de livro em universidade, e isso continuou quando a gente veio para Garopaba, que a gente abriu essa loja aqui, algo que seria assim totalmente improvável de ter sucesso. Garopaba era muito menor ainda do que é hoje, ainda é pequena, mas já deu uma boa explodida agora, em tamanho. Mas foi graças a essas viagens, a carregar livros de carro, de ônibus, de todo jeito, ir para o interior do Rio Grande do Sul, para as universidades, para as federais, Santa Maria, Rio Grande, Porto Alegre, eventos em universidades, a UFSC, a UDESC, etc. Muitos eventos, assim, era praticamente toda semana. E eu acho que isso é que nos deu assim, o substrato para manter a livraria aqui em Garopaba durante muitos anos. Claro que agora o tempo passou, a cidade cresceu um pouco, nós acumulamos clientes, E hoje esses clientes voltam e a gente já tem vamos dizer assim, já anda pelas próprias pernas nesse momento, Eu digo nesse momento porque, assim, tudo é incerto, a gente já tem essa experiência, E apesar do avanço das novas tecnologias, certas características do livro o tornam insubstituível. Que embora muita gente tenha profetizado o fim do livro físico, de papel, tradicional, isso foi mais um desses chutes, assim, ninguém sabe o futuro, Então se faz muita profecia furada.
Eu acho que o livro ele não é um objeto tão disfuncional em frente às novas tecnologias. Ele ainda é muito... Ele é um objeto portável, econômico, não é caro demais. Já teve muito falatório sobre o preço dos livros. Sim, o preço dos livros é alto, como outras coisas são caras, né? E não vejo, assim, essa reclamação em relação a outros artigos, produtos, enfim, como esse choro, né, em relação ao livro, que me parece que é um pouco, que aí tem uma coisa que é uma visão negativa do livro, né? Eu acho que essa choradeira toda de, como o livro é caro, isso acontece muito pouco agora, na verdade, mas já ouvimos muito, né? E o livro, ele não é, assim, uma coisa fora da realidade. Eu acho que o livro, ele como eu tinha dito antes, é um objeto funcional, ele é bom de pegar, é bom de carregar, ele não tem os problemas que um livro eletrônico tem, né? Ele, se cair no chão, não quebra, não falta bateria, não precisa de conexão. Eu acho muito bom o livro de papel. A maior parte dos clientes me dá esse mesmo tipo de retorno. E eu pessoalmente, eu sou suspeito para falar, mas assim, eu não gosto de ler em tela, né? Não gosto de ler em tela, a não ser uma leitura muito rápida, uma informação que eu estou buscando ali, saber alguma coisa rapidinho, mas é pouco tempo, né? A maior parte das pessoas me diz isso. Claro que tem a coisa do espaço hoje, o espaço urbano é muito caro, né? Então as pessoas não têm mais espaço para acumular objetos e tal, e aí um dispositivo portátil desse pode ser interessante. Mas as pessoas, ainda dão preferência ao livro tradicional. E eu tento muito estimular certo tipo de leitura. Cara, lê esse clássico aqui, tu vai adorar. Lê o Moby Dick, né? E às vezes encontro muita resistência, né? Não é qualquer livro que a gente consegue empurrar no bom sentido, né? Entre aspas, tá? Mas eu fico muito feliz quando eu consigo recomendar um livro bom, que eu sei que é bom, e que, sei lá, um adolescente, uma criança aceita e que acho que vai dar certo, entendeu? Que pode ser um início, às vezes é um rumo novo que tu tá dando para alguém, né? Valdíria é pesquisadora em literatura. Moradora de Garopaba desde 2009, a professora se inspirou num movimento nacional, criado pela escritora Giovanna Maldalosso, que reuniu escritoras de São Paulo para uma fotografia histórica no Pacaembu. E foi aqui na escadaria da centenária Igreja São Joaquim que um grupo de escritoras de Garopaba se reuniu para reproduzir a fotografia tirada em São Paulo. O grupo Mulheres que Escrevem em Garopaba surgiu a partir desse ato. E a intenção do coletivo é fortalecer a escrita feminina. Então, depois desse dia da fotografia, a gente não sabia direito o que nós iríamos fazer, né? Nós fomos convidadas a vir aqui após a tomada da fotografia, era um dia de muito vento, foi no dia 2 de julho, e nós tivemos algumas ideias, né? O que nós poderíamos fazer a partir de então. Claro que encontros para ver o que dali surgiria, né? Então, é a valorização da palavra da mulher sobre o seu universo e o universo que ela vê. Porque nós temos, como em toda arte, nós temos poucas publicações de mulheres escritoras em relação a quase totalidade de escritores homens. Em termos históricos, o protagonismo feminino na literatura, seja enquanto a personagem principal de um livro ou como autora, é recente. Até muito tempo atrás, até 1970, digamos, elas escreviam com pseudônimo, as raríssimas que escreviam, né, e pseudônimo masculino, a gente sabe disso. E quando elas estavam na obra, elas eram sempre o objeto de desejo ou do não desejo dos homens. Então, as mulheres eram tratadas como donas de casa, como as amadas, como as amantes, como as mulheres serviçais. Elas não tinham profissão.
primeiro lugar, a gente sabe disso, né? Elas tinham um papel a ser assumido nesse mundo. Se nós procurarmos as edições feitas, né, por mulheres, num universo de publicações masculinas, é bem possível que nós não atinjamos 10%. Assim, o livro desempenha uma função social: expandir horizontes e sensibilizar olhares, através da escrita feita por mulheres. E a partir das mulheres, comprando livros escritos por mulheres, lendo mulheres. E o que isso realmente faz com que o mundo seja um pouquinho mais sensível, não é? Ele está muito embrutecido, nós estamos com um mundo muito competitivo e quase nada afetivo. Nós precisamos mudar esse paradigma. E foi aqui no Centro Histórico que a pacata Vila de Pescadores iniciou. O seu Lucas tem uma sorveteria em frente à praça. A casa foi comprada nos anos 50 pela família e foi palco de muitas histórias que movimentaram Garopaba. Os filhos do seu Lucas cresceram brincando aqui e decidiram registrar essas histórias num livro, contando como era Garopaba nas décadas de 60 e 70. Maresia Garopaba, anos 60 e 70, ele surgiu da necessidade de a gente deixar registrado, né, toda essa história que a gente conhecia de Garopaba, que poderia ficar perdida só nas falas das pessoas, né, porque esse livro ele não é um livro didático, né, ele é um livro de causos, né, que aconteceram aqui, de curiosidades, que são conversas, assim, a maioria delas foram conversas feitas na mesa do bar, né, inclusive do bar do meu pai, que é onde a gente tem todo esse relato, né, com ele também, e o que foi vivido aqui no Centro Histórico. Então, com a necessidade de deixar, né, dessas falas não se perderem, a gente pensou, né, eu e meu irmão Djalma, em deixar algo registrado. Então, primeiro a gente começou com um arquivo pessoal do Djalma com fotos antigas. A gente adquiriu várias fotos, fez uma festa para mostrar essas fotos para o pessoal aqui da comunidade, né, do Centro Histórico, mas a gente viu que ainda assim era pouco, só mostrar aquelas fotos, né? Então a gente pensou, quem sabe vamos fazer um livrinho, né, um livretinho, uma coisinha assim. E a gente foi construindo com os arquivos que a gente tinha de foto, com o conhecimento e as falas, né, e as entrevistas, claro, com as pessoas, e a gente deixou registrado aqui. Foi um trabalho assim bem bacana, né, que teve uma repercussão boa, né? Hoje a gente tem vendido só pela nossa mão, minha e do Djalma, né, sem estar em livrarias, sem ter apoio de ninguém, né? A gente já vendeu 1000 livros, então para nós foi uma conquista assim enorme, né? Que a gente começou com 100 livros, já estamos com 1000 vendidos, como eu te disse, sem estar em livraria, sem nada, né? E foi todo financiado por nós mesmos, né? Mas o propósito maior não foi venda, não foi fama, não foi nada disso. E sim deixar registrado tudo aquilo que a gente conhecia, que o pessoal aqui do Centro Histórico fala, né? Para não se perder, para ter esse registro realmente. O retorno que os irmãos tiveram com o livro foi tão satisfatório que agora eles escrevem a segunda parte da história, além de um romance passado em Garopaba. Para nós foi muito gratificante, tanto é que a gente já está com um segundo livro em andamento, né? Muito gratificante, porque novamente para registrar, a intenção era registrar aquilo que a gente conhecia, né? Não o que viria para frente, e a gente recebe bastante respostas, assim, manifestação dos que leram, que gostaram muito, que dão risadas com o livro, né? Que é bem bacana saber do que estava aqui, né? Isso para nós é muito gratificante. Esse retorno é o melhor que tem, né? Assim o livro permanece como um objeto capaz de transformações sociais, econômicas e culturais, além de poder preservar a memória e a história de um povo. E por mais que essa seja a era digital, ainda há quem se encante com as histórias, personagens e terras longínquas, que só um livro pode oferecer. Realmente o livro nos transforma, nos leva para outros lugares, né? Verdade, senhor.
E falando em livro, a Biblioteca Pública de Santa Catarina firmou parceria com a UFSC. O objetivo é a conservação de obras que contam a história do Estado. São obras raras e antigas do mais variados temas que serão restauradas e higienizadas. Biblioteca Pública de Santa Catarina, no centro de Florianópolis. É ali, no terceiro andar do prédio, que repousam mais de 1.300 obras publicadas nos séculos XIX e XX e que contam um pouco da história do Estado. São livros, revistas e jornais que abordam temas diversos como política, segurança e infraestrutura, tanto de Santa Catarina quanto dos municípios catarinenses. Obras raras e antigas que precisam de cuidados especiais. Quanto à climatização, né? O cuidado com manter sempre a mesma temperatura, com a umidade, luz, e também mantê-los bem acondicionados, né? Em estantes e materiais ideais para isso, é importante para a conservação desse material. E a maioria deles precisam ser conservados, né? Passar por uma higienização para sua conservação, alguns restaurados e até encadernados. Agora, uma parceria firmada entre a Biblioteca Pública e o Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos da Universidade Federal de Santa Catarina está permitindo o diagnóstico e a conservação dessas obras raras catarinenses. Os trabalhos começaram no dia 3 de outubro e são realizados no Laboratório de Restauração e Conservação no subsolo da própria biblioteca. Estamos fazendo o diagnóstico e a higienização mecânica, que é esse processo em que nós trazemos os livros do setor aqui para o laboratório, analisamos os livros e nessa análise nós identificamos os problemas que eles têm, né, do ponto de vista da conservação, se tem perda de suporte, se tem sujidades, se tem adesivos. A partir daí, quais são os tratamentos que nós precisamos dar? Ao identificar, né, esse processo, vai se fazendo também a higienização mecânica, que é uma limpeza, né? Uma limpeza que se faz com uma trincha macia, né? Um pincel macio e pó de borracha. Então se passa pó de borracha e tira as sujidades que são superficiais. A previsão de término do trabalho de higienização e conservação das obras é dezembro de 2023. Além de servidores das duas entidades, cerca de 30 voluntários participam do projeto. Muitos deles estudantes de cursos como arquivologia, biblioteconomia, museologia e história. Trabalho que requer paciência e muito cuidado, e que ajuda a preservar a história de Santa Catarina. A gente percebe nelas um símbolo, né? Um símbolo social. Ela tem informações sobre várias classes da sociedade, né? E dessa forma constitui-se um patrimônio documental, né? E por ser um patrimônio, a responsabilidade é de todos nós. Nós precisamos conservar isso para a sociedade catarinense e poder futuramente consultar a sua história, o que aconteceu no decorrer desses anos. Essas fontes primárias aqui são muito importantes para os nossos pesquisadores, para os nossos estudantes, para toda a sociedade. Deputados, membros da Comissão de Finanças e Tributação da LESC, aprovam projeto de conversão em lei da medida provisória que reduz o ICMS na gasolina, etanol e energia elétrica em Santa Catarina. A medida provisória está em vigor desde julho deste ano. Os deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram o projeto de conversão em lei de uma medida provisória que alterou o preço da gasolina, do etanol e da energia elétrica em Santa Catarina. A MP foi editada pelo governo do estado e já está em vigor desde 1º de julho deste ano, quando foi publicada no Diário Oficial. Ela reduziu a alíquota do ICMS cobrada sobre esses produtos de 25% para 17%. A alteração é consequência de uma lei complementar federal aprovada pelo Congresso Nacional que passou a considerar combustíveis e energia elétrica como bens e serviços essenciais, o que na prática proibiu todos os estados brasileiros de cobrar alíquota superior a 17% sobre esses produtos.
O projeto de conversão em lei foi aprovado com uma emenda aditiva de autoria do relator deputado Marcos Vieira e agora deve retornar para análise da Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votado em plenário. No passado, o governador Carlos Moisés da Silva anunciou inúmeras vezes para a imprensa que o preço de pauta, a partir de 1º de novembro, ficaria congelado. Faltava, então, um dispositivo legal para que isso se transformasse, em lei. E foi o que aconteceu no dia de hoje aqui na Comissão de Finanças e Tributação. Fizemos a conversão da medida provisória em projeto de lei, mas com uma emenda aditiva do relator, convalidando o que o governador havia dito inúmeras vezes a partir do ano passado. Ou seja, a diferença do preço de pauta para o preço final de consumidor não se cobraria ICMS. E é isso que nós fizemos hoje. Nós convalidamos o ato do governo e agora volta para a Comissão de Constituição e Justiça para verificar a constitucionalidade ou não da emenda. Os deputados também aprovaram o projeto de conversão em lei de outra medida provisória, editada pelo governo estadual, que concede crédito presumido do ICMS para as distribuidoras catarinenses de etanol hidratado combustível. O objetivo, segundo o executivo, é manter o diferencial competitivo do etanol em relação à gasolina. E agora o recado é para você que é assinante da Pix TV e do TMW Pix. Neste domingo, fica disponível o 2º episódio do Pix Adventure. Rodrigo e Dom se encontram para mais uma aventura aqui na tela da Pix TV. Você conhece o One Wheel? Esse brinquedinho de gente grande que parece um skate de uma roda só está conquistando cada vez mais adeptos nos Estados Unidos. Nossa equipe, sempre antenada e louca por aventuras, decidiu testar o equipamento no parque e na cidade. Você tem que ter um pouco de noção de equilíbrio de skate ou de surf, enfim. Você tendo isso, você vai andar nele super bem. Esse rolezão de One Wheel pelos parques e ruas da Califórnia, você confere aqui na tela da Pix TV, a partir deste domingo, na programação do Canal 11 e também sob demanda na plataforma TMW Pix. Realmente está imperdível. Eu prefiro 2 rodas, Marcelo, e você? Tiago, eu sou do tempo ainda acostumado na velha bicicleta, 2 rodas, para mim tá tudo bem, de bom tamanho. Tá certo. Se você gosta de assistir o Pix Notícias para se manter bem informado, tem uma novidade que vai te agradar. É o novo site da Pix TV, um local onde você pode se informar e ficar por dentro de toda a nossa programação. O melhor conteúdo regional da web você encontra no site pixtv.com.br, o novo endereço da Pix TV na internet, chegando para ampliar a interatividade entre o que é produzido aqui na redação e você que nos acompanha em todo o Brasil. O site da Pix tem muito mais informação. pixtv.com.br é opinião, é esporte, é notícia, é conteúdo todo dia. Durante a semana a gente produz muito conteúdo, né? E a gente já espalha, já pulveriza eles pelas redes sociais. No entanto, nos faltava um conglomerado de informações, um agregador para essas informações que agora chega, que é o site pixtv.com.br. Então lá no nosso site, o assinante, assim como o internauta, vai poder ficar bem informado e acompanhar tudo o que tem na nossa programação. Os programas, a grade de programação, onde a Pix TV está distribuindo esse conteúdo, que a gente não chama mais de regional, é um conteúdo amplo para toda a nossa audiência, porque afinal a gente está em todo o Brasil. O que mais importa para você está aqui na Pix TV. Entre agora mesmo no nosso site e sinta-se à vontade para utilizar nossas redes sociais e deixar a sua opinião ou sugestão sobre o que vai ao ar aqui no canal. A ideia é que o internauta cada vez mais interaja com a nossa equipe de redação, sugerindo pauta para os programas, sugerindo pauta para os nossos telejornais e fazendo com que realmente a internet faça o seu papel, né? De ser a segunda tela, ser uma tela interativa com a televisão. Porque muito se falava que com a chegada da internet o rádio ia morrer. Depois, com a chegada do streaming, a TV ia morrer. E muito pelo contrário, a Pix TV já nasceu no streaming. A nossa distribuição principal ocorre no streaming pela plataforma da TMW
TMW Telecom, que é a tmwpix.com. Também estamos na Gigo TV, CDN e NX Play, que nos levam a nossa programação feita aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, para todo o Brasil. Nesta semana, a Prefeitura de Garopaba divulgou as novas datas das audiências públicas e técnicas do Plano Diretor. A previsão é que o estudo final seja entregue à Câmara de Vereadores em março do ano que vem. O que antes estava previsto para ser finalizado no fim desse ano deve atrasar pelo menos 3 meses. Está previsto para março do ano que vem a finalização do Plano Diretor de Garopaba. O estudo teve as novas datas divulgadas nessa semana. Paralelo ao Plano Diretor, a Prefeitura realiza, também por meio da Fundação Unisul, o diagnóstico socioambiental, que deve ser entregue antes das próximas reuniões técnicas e audiências públicas. Houve várias mudanças legislativas, principalmente no que se trata aí de curso d'água em APP urbana, e está consolidado, depois da edição dessa norma, que para o município ter essa autonomia, ele precisa de um diagnóstico socioambiental. E não só por isso, né, a gente precisa diagnosticar os nossos problemas, identificá-los e tomar medidas para corrigir, para qual a cidade que a gente quer daqui a alguns anos. Então, o diagnóstico está em fase de elaboração, então ele ainda não foi concluído. A previsão é que seja concluído ali por novembro, né, deram uma nova data para novembro junto com o plano diretor, e ali nele vai estar a metodologia de trabalho que for aplicada, os estudos, a delimitação das APPs do município, a delimitação das zonas urbanas já consolidadas e algumas diretrizes que depois serão utilizadas para análise do caso em concreto. Então vai ser um panorama geral para depois essas diretrizes sejam aplicadas no caso específico. Era uma preocupação nossa já desde o princípio. Claro que a gente organiza, né, o termo de referência para que aconteça tudo da melhor forma, né? No nosso termo de referência nós tínhamos a entrega do diagnóstico socioambiental 3 meses antes da finalização do plano diretor. Como isso não aconteceu em função de mudanças legislativas que o próprio Mauri já tinha comentado, também um parecer técnico do MP, né, sugerindo algumas mudanças de como deveria ser feito esse diagnóstico socioambiental, então a gente teve que prorrogar essa entrega do diagnóstico e com isso automaticamente prorrogamos também a entrega do plano diretor. Nós tínhamos no termo de referência 3 meses de diferença e estamos aplicando isso novamente. As novas datas são: dia 30 de novembro será a entrega do diagnóstico socioambiental. 7 de dezembro será a 4ª reunião técnica com os grupos de trabalho. A 3ª audiência pública será dia 14 de dezembro. É nessa audiência que algumas propostas serão apresentadas e discutidas com a comunidade. Os encontros voltam a ocorrer só após o fim da alta temporada. Em 8 de fevereiro será a 5ª audiência técnica. A 4ª e última audiência pública ocorre dia 25 de fevereiro. A proposta final deve ser entregue dia 15 de março, quando vai para a Câmara Municipal para avaliação. Os locais ainda não foram definidos. Faltam poucas horas para que os brasileiros tenham um novo compromisso com a democracia. Neste segundo turno, serão escolhidos o próximo presidente e os próximos governadores de 12 estados. E há poucas horas do pleito, nossa equipe foi às ruas saber se o eleitor já escolheu o candidato e qual critério ele adotou para a definição dos futuros governantes para os próximos 4 anos. Para esse segundo turno, os catarinenses vão às urnas escolher os futuros comandantes dos governos estadual e federal. E é por meio de cada voto que será decidido os próximos 4 anos. E cada um tem uma maneira de tomar a escolha. Fomos às ruas saber como os cidadãos têm escolhido em quem votar neste dia 30. Alguns levam em consideração a situação da economia. Melhor no geral, né? Melhor é que a inflação esteja abaixo do salário, né? Porque o salário está defasado em cima dessa inflação que nós estamos aí, né? Então, o que eu espero é isso. E eu espero para o Brasil daqui para frente, nesses 4 anos, que a inflação, principalmente a inflação, venha diminuir, né, para que o povo da categoria mais baixa possa ter o poder de compra também, né? Porque o país economicamente forte, né, o Brasil é um país rico.
Então, eu espero que a infração diminua, só isso, e que o país continue andando para frente. Outros lembram as dificuldades da pandemia e as consequências que ela causou no país. Melhorando, né? Há de melhorar, que esses 2 últimos anos aí, que matou foi essa doença aí, né? Que matou a gente aí em tudo. Eu trabalho com frete e tá parado, daí estou fazendo caldo de cana vendendo para me manter aqui, tá ruim. O caminhão tá parado em casa. Subiu muito o óleo, subiu tudo, então, mas eu acredito que vai melhorar. Se continuar o mesmo governo, acho que vai melhorar bastante. Que baixa já um pouco a gasolina, vai baixar um pouquinho mais o óleo agora, também, se Deus quiser, Então, eu espero que melhore, que seja bom para todos nós. Nos próximos 4 anos eu espero, que melhore, Porque até agora eu acho que piorou, na minha opinião, Então eu espero que melhore, porque tá bem difícil mesmo para todo mundo, Todo mundo tá passando bastante dificuldade. A gente entende, que houve várias, pandemia, várias coisas, mas eu espero que melhore muito mesmo. Nas ruas escutamos a palavra esperança, seja pela existência dela em tempos melhores ou pelo fim dela. Mas eu acredito que é esperança. Eu acho que dos dois lados, independente de quem ganhar, acho que lá dentro vai haver uma rixa e isso é que vai afetar de fato o Brasil. Porque o problema maior vai ser todo mundo entrar de acordo para o Brasil ser melhor, Independente de quem ganhe. Então acho que esse é meu ponto. É esperança para que todo mundo entre num comum acordo para gerar o que o Brasil precisa. Porque o Brasil tem tudo para ser país de primeiro mundo, a gente só precisa executar. Espero que alguma coisa melhore, independente de eu votar ou não. É uma opção minha, não vou votar esse ano. Então, espero que melhore, mas não tem muita esperança, não. Eu acho que o Brasil deve permanecer crescendo, evoluindo, porque a população necessita disso. Necessita de amparo na educação, na saúde e coisas que a gente tem resultado, tem que dar continuidade. Eu acredito que o país tem muita chance de crescer com as pessoas certas e com o grupo certo, unido para a evolução do país. Eu acho que a gente ainda tem esperança, apesar de todas as dificuldades. Independente do resultado, quem vencer as eleições deverá governar tanto para ricos quanto para pobres, jovens ou idosos. Por isso, cada um escolhe o candidato que acredita que irá melhor lhe representar no poder executivo. E é o seguinte, nós temos que pensar no jovem, o futuro da amanhã, Eu já estou com 57 anos, então é o seguinte, eu penso mais no futuro de amanhã, O que é que vai acontecer, o que é que vai ser, entendeu? Então a gente tem que passar sempre para os filhos, para os vizinhos, para os amigos, o projeto de amanhã. Não adianta a gente querer mexer no tempo que a gente está ganhando, entendeu? E que faça um bom trabalho. Então, espero que ele faça, se ele ganhar, e faça alguma coisa de bom para o Brasil. E espero que para a saúde, para tudo, tudo que seja de bom. E favoreça o aposentado também, que o aposentado é muito sofredor. Aposentado. É isso que eu espero. As propostas de cada um dos candidatos estão sendo analisadas. Mas o combate à corrupção também é um tema que chama a atenção dos eleitores. Eu espero que o Brasil seja um país sério, correto e sem corrupção. E espero que esteja mais educação, saúde para a população, que a gente precisa mais de melhorias na nossa saúde. E que pare um pouco dessa corrupção que a gente está tendo aqui, porque é só críticas que a gente vê um do outro. Então cuidado com as promessas, cuidado com as falsas promessas, porque depois não tem mais como voltar atrás. São mais 4 anos. Então analise, por favor, analise. E falando em eleição, vamos saber agora como se comportará o tempo neste domingo. Neste domingo ainda teremos sol e temperaturas elevadas, combinando com o que vem acontecendo nos últimos dias, onde tivemos verdadeiros dias de praia. No litoral sul e na Grande Florianópolis, os termômetros podem chegar aos 30 graus. E essa condição muda a partir do fim da tarde para o começo da noite, quando o tempo fecha e a promessa é de chuva durante a madrugada. Na segunda, a semana começa com tempo nublado em todo o estado. E durante o dia é esperada a chegada de uma massa de ar frio de origem polar, que pode diminuir as temperaturas na região.
Aqui em Garopaba, durante a noite, os termômetros caem, podendo registrar a mínima de 13 graus. A partir de terça, a instabilidade diminui e a temperatura se mantém entre 14 e 18. Na quarta, entre 15 e 20 e segue aumentando gradativamente ao longo dos dias. Por enquanto, são essas as informações. Na próxima semana eu volto com mais atualizações do tempo aqui no Pix Notícias. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix TV HD. E lembrando que neste domingo nossas equipes estarão nas ruas acompanhando todas as movimentações dos principais colégios eleitorais do país. Começamos pela manhã, ao vivo, e seguimos até a noite com as atualizações das apurações e análises do pleito. Pois é, Marcelo, e assim como no primeiro turno, além dos assinantes do TMW Pix, NX Play, Gigo TV e CDN TV, o nosso sinal estará liberado e a programação pode ser acompanhada ao vivo no nosso site. Acesse agora pixtv.com.br e fique por dentro de tudo sobre as eleições. Obrigado pela companhia e até domingo. Eu te espero aqui na programação.